Dani, eu quero vender mais, mas tipo pro mês que vem. Dá tempo? Boa, essa aqui é o que todo mundo fala, né? Quando você pergunta... É o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, na verdade, né? Quando você pergunta qual é o seu objetivo, né, da sua estratégia, eu quero mais cliente, eu quero vender mais. Então, mas essa aqui será que é a meta de curto prazo? Aí a gente pergunta, então como é que você acha que vai fazer isso? Eu preciso de mais contatos, né? Porque se o cara entrar em contato comigo, eu mato ele já se torna cliente, né? Você perguntar, o que você faz? Como é que você faz? Qual é a sua taxa de pessoas? Eu não sei, mas todo mundo, né? Isso é muito comum. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o objetivo de vender mais, acredito que toda empresa tem, né? Eu acho que vender mais, se a empresa não vender mais, se a empresa não tiver novos clientes, se a empresa não tiver uma saúde financeira, não vai se sustentar. Vai sustentar. Então, eu acho que a resposta, eu quero vender mais, realmente a gente até coloca no nosso formulário, mas é mais provocativa, porque para mim identifica uma coisa, identifica que não tem uma estratégia por trás, porque é uma resposta tão óbvia. Claro que eu quero chegar lá, mas como é que eu chego? E então, quase abstrata, né? Exatamente. Então, como é que eu identifico, na verdade, o objetivo de verdade, de curto prazo, que se torna ter uma meta? Eu vejo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir qual é a jornada da pessoa, do seu potencial cliente, desde quando ele ainda não te conhece até quando ele se torna seu cliente. Funil de vendas. É um funil, jornada de venda, funil pela forma, né, e tal, mas é a jornada de venda. Aí, claro, antes disso, a literatura vai te falar, mas tem que definir o cliente ideal, o buyer persona e tudo mais. Sim, ok, isso é fato, mas vamos, como não é o objeto dessa conversa, imaginemos que a gente tem definido a pessoa ideal com que a gente quer falar, se tornar cliente. E aí, o que eu faço? Eu começo a prospectar, ok? Mas eu preciso entender, desde quando ele ainda não me conhece, depois que ele entra em contato com a marca, quais são os passos para ele se tornar o meu cliente. Então, por exemplo, ele entra em contato com a marca onde? No site, numa página do Face ou no LinkedIn, ok? Depois o que ele faz? Ele talvez faça um cadastro, né? Depois o que ele faz? A gente faz uma nutrição de conteúdo até ele se tornar interessado na nossa abordagem comercial. E depois que ele vai fechar. Isso aqui é a jornada clássica, simples, pode ser mais complexa que isso. Então, já, por exemplo, se você não tem isso, larga tudo e vai montar esse negócio, porque essa aqui é a base para poder definir a sua meta. Aí o que acontece? Entre uma etapa e outra, por exemplo, entre o número de visitas até o número de cadastros, número de interesse para o comercial. De uma etapa para outra, a gente consegue enxergar gargalos. Isso. Como é que a gente faz isso? A gente vê qual é a que chama de taxa de microconversão de etapa. Ou seja, qual é a porcentagem de pessoas que vai de uma etapa para a seguinte. Então, ao longo disso, por exemplo, se eu tenho que o número de propostas, eu faço, 50 propostas por mês, mas eu fecho uma, né? Então, o meu problema é comercial, não é mais lá atrás. Então significa ou que estou prospectando pessoas erradas, ou que tem um problema de script, de abordagem comercial e tudo mais. Agora, se eu tenho que a quantidade de pessoas que entram em contato com a marca, delas, 50% se cadastram, dessas 50% se tornam oportunidade, né, que querem propostas comerciais, dessas 50% se tornam venda, eu tenho um funil que funciona uma maravilha. Então o que eu faço? Eu abasteço mais. Então o meu objetivo de curto prazo qual vai ser? Atrair novas pessoas para o meu site. Isso dá a possibilidade, então, de ver a meta de curto prazo, sempre mantendo em mente que o meu objetivo final vai ser a aquisição de novos clientes e aumentar a minha receita. Isso é claro. Então, não é... Claro, eu sei já que você vai querer vender mais, eu sei disso, porque senão a gente estaria conversando. Mas qual é o seu objetivo? O seu objetivo, o objetivo de curto prazo, em palavras simples, é definido pelo gargalo na jornada de compra do seu cliente. Inclusive é um gargalo. Então, se eu tenho dois gargalos entre, visitas e lead, e entre lead e oportunidade, eu vou ter que decidir um dos dois, porque a abordagem, atacar um gargalo, a sua abordagem vai ser diferente do que atacar a outra, você vai acabar fazendo alguma coisa meia boca se fizer as duas. Então, se o meu gargalo está lá, eu vou atacar aquele gargalo
até melhorar a minha taxa de microconversão. Então, assim, alguém que não tem o funil já definido certinho, ele não vai conseguir atingir essa meta em curto prazo. Porque para você pegar uma prospecção lá do fundo, lá do topo do funil, até ele fechar o negócio, demora, não é curto prazo. Exatamente, aí tem duas observações. Primeiramente é que, por estranho que pareça, muitas empresas têm isso sem saber que eles têm. Porque às vezes a empresa está no mercado há vários anos, só que nunca fez esse tipo de trabalho. Só que o cara até sabe, só que acontece, se você não colocar no papel, ou numa planilha e tudo mais, você vai pensar, você sabe que tem alguma coisa estruturada, que se o cara entra em contato, faço isso, então depois faço isso, faço aquilo. Mas se você não colocar, você vai achar, não vai saber os números de verdade, não vai identificar os gargalos, porque é achismo. Então os números, muitas vezes eles têm isso. E outra questão é, para criar uma previsibilidade, você precisa ter dados históricos. Então, se eu quero vender, será 1 milhão, né? Ok, você quer 1 milhão? Então, vamos ver. 1 milhão significa que você precisa de tantos clientes porque o seu ticket médio é tanto. Quantos tem agora? Quantas visitas tem agora? Como é que eles funcionam? Então, a gente primeiro estrutura o funil. Porque que adianta se aumentar o número de visitas no seu site, depois essas pessoas têm problema de navegação no seu site e não conseguem se cadastrar, por exemplo? Sim. O que eu faço? Até porque eu acho que isso é só uma taxa, né? Visita nova, visita nova, visita nova e a fidelização. Exatamente. Isso é um gargalo também. A gente precisa lembrar que o funil ele não termina depois da compra. Depois ele volta. Ótimo ponto. A fidelização do cliente, né, ele vai para 2 lugares, 3 até. Vai para o lugar de retenção, né? Isso, claro, quanto mais você vende alguma coisa no serviço recorrente, mais tem isso, né? Então, não quero só que o cara entre, eu quero que fique. Tem a questão do cross-sell ou upsell, né? Dependendo se eu quero a possibilidade de vender mais para o mesmo cliente, posso vender mais do mesmo produto, que é o upsell, ou outro produto da minha empresa, que é o cross-sell. Então eu posso vender mais para ele. Então, eu posso atacar com promoção. Pode ser atacar com promoção, mas enfim, eu vejo que tenho mais uma... Eu vendi aquela solução para ele, mas eu tenho mais uma solução que eu posso vender. Eu posso dar um upgrade da solução que eu tenho, né? Vender mais horas, enfim, por isso que chama upsell. Então, segundo ponto, primeiro a retenção, segundo o cross-sell, e terceiro ponto, muito importante, é a indicação. Que o cara que está dentro de casa, se ele está feliz, ele vai te indicar, então ele vai trazer mais pessoas. Então, é muito boa a sua observação. A fidelização depois do cara entrar é essencial e precisa considerar esses 3, digamos, são quase pilares, são quase 3 origens de nova receita, que são o cross-sell, a retenção e a indicação. E eu posso considerar essa fidelização o caminho mais rápido para prazo curto de vendas? Não, eu não acho que tem uma regra para isso, sinceramente, porque isso depende muito, claramente, do produto. Dos gargalos. Porque quanto mais o seu produto é commodity, mais, por exemplo, mais difícil vai ser, né, a concorrência, então vai pautar muito mais o atendimento. Quanto mais o seu produto é estratégico, mais complexo, quanto mais a gente fala de projeto, é mais difícil talvez ganhar a confiança daquela empresa, mas uma vez que você ganha a confiança é mais fácil mantê-la. Então isso depende de caso a caso. Podemos generalizar em macro categoria de produto commodity e projeto complexo, né? Dizendo que em um caso é mais difícil vender porque, querendo ou não, se você vender um sapato para alguém da marca Nike, provavelmente ele já viu em outro lugar e ele comprou por quê? Porque achou o site fácil de navegar e tudo mais, ou talvez porque ele comprou mais barato o mesmo sapato. Então a gente precisa entender isso. Se ele comprou mais barato, você só vai conseguir vender para ele vender mais barato. Realmente, se for pela navegação no site, você vai poder conseguir ajudar ele a comprar mais, só que também ele vai comprar quando ele precisar, né? Sim. Então tem tudo, digamos que outro assunto. Então a pergunta certa não é chegar e falar eu quero vender mais, é chegar e falar eu quero identificar os gargalos do meu funil. Exatamente, eu quero definir, entender o meu projeto. Fidelizar os meus clientes, eu quero prospectar mais, nutrir melhor os meus leads. Em palavras simples é assim, eu desenho a jornada do meu cliente ideal, identifico as taxas de microconversão de cada etapa, a taxa que está pior,
né, comparado com o meu benchmark, se eu não tenho nada histórico, aquela taxa pior ela identifica a minha meta de curto prazo. Então, no curto prazo tem que atacar aquele gargalo. Resolveu, vai para outro. Legal. Gente, se vocês ainda não entenderam direito o que é taxa de microconversão, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link onde o Dani explica certinho isso. E vocês já identificaram os gargalos do funil, querem vender mais também, se precisam de ajuda, entrem em contato. Eu sou a Isabela, ele é o Danilo, a gente é aqui da NTP Estratégias Digitais. Até a próxima. Tchau!